Esse vídeo é para você que quer fazer e vender panetones nesse Natal de 2020 e eu vou te dar todas as dicas e tirar as suas dúvidas sobre panetone. Então, se você quer fazer panetones para vender, essa é a hora de você começar a pesquisar qual a receita que você vai fazer, ou testar a sua receita, ou se você já tem uma receita que você fez no ano passado, essa é a hora de você começar a ver os preços dos ingredientes, a procurar promoções, enfim, a gente já começou a se programar para o Natal. E aqui vai a minha primeira dica para quem vai fazer panetone nesse Natal. Infelizmente, esse ano as coisas estão muito caras, a gente está numa situação aí incomum, né? Que não tivemos nos outros anos, esse ano vai ser um ano diferente e por isso muitas pessoas estão com a grana bem curta ou muitas pessoas estão desempregadas e essa situação que a gente está vivendo. Por isso, se você vai fazer o panetone para vender ou até mesmo se você vai fazer qualquer outra receita para vender também, o ideal é você dar preferência aí a receitas mais econômicas, mais baratas, para você conseguir diminuir o custo da sua produção e, consequentemente, conseguir vender um produto mais barato para o seu cliente. Assim você vai conseguir fazer muito mais vendas do que se você investir em produtos caros agora no final do ano. Em todos os outros anos a gente conseguia sim vender panetones por mais de R$100, panetones mega trufados, mega recheados, com muitas decorações em cima. Era muito fácil de vender nos outros anos, mas nesse ano a gente vive uma situação diferente, então a gente também precisa se adequar a essa situação. Por isso, uma excelente opção para você vender nesse ano são os mini panetones e os mini chocotones. E aí você vai colocar em uma embalagem bem bonita, que lembre bastante o Natal, para o seu cliente comprar para presentear ou para decorar a mesa de Natal dele. Por isso, já pega o papel e caneta, anota qual receita você vai fazer, anota todos os ingredientes que você vai precisar para produzir essa receita, e aí você já pode sair aí na sua cidade, no seu bairro e pesquisar o preço desses ingredientes que você vai precisar para produzir os seus panetones ou os seus mini panetones. Você também já pode aproveitar e pesquisar também qual embalagem você vai usar para colocar os seus panetones e pesquisar o preço dessas embalagens. Normalmente, tudo que a gente compra em grande quantidade sai mais barato, então você pode ir em lojas de embalagem e dar uma olhada aí quanto que sai a caixa fechada da embalagem que você quer usar, para você poder conseguir comprar essa embalagem e ter um desconto em cima disso. E se você não sabe ainda fazer panetone, não tem uma boa receita de panetone, aqui no primeiro link da descrição tem o link para um curso de panetones, onde você vai aprender muitas receitas bacanas, vários modelos de panetone e até panetone salgado para você oferecer para o seu cliente. Se você quiser conhecer, basta clicar aqui no primeiro link da descrição. E eu também vou trazer aqui no canal a minha receita de panetone, vou te ensinar a fazer mini panetones e vou te dar várias outras opções para você vender nesse Natal, então fica ligadinho aqui no canal. E aí, quando você for pesquisar o preço dos ingredientes e o preço das embalagens, você vai aproveitar e já vai comprar ingredientes pelo menos para fazer uma receita, porque você precisa testar a sua receita, ver se ela é boa, ver se você consegue fazer, tirar muitas fotos para divulgação, e aí você precisa comprar esses ingredientes para botar a mão na massa. E se você fizer tudo isso que eu acabei de te falar, você vai terminar esse processo com uma receita aprovada e testada por você, com um produto pronto para vender, embalado e pronto para vender, que vai ser a sua base para você fazer todos os outros panetones no mesmo modelo, muitas fotos para divulgar o seu produto e com o preço do seu produto já definido. Então esse é um processo muito bom para você fazer. Você vai fazer isso apenas uma vez e depois você só vai se preocupar com a sua divulgação e com os seus pedidos, com a sua produção. Por isso que eu bato tanto na tecla
dica para você se antecipar e começar logo, porque se você fizer esse processo agora, você tem tempo de trocar a sua receita caso você não goste da receita que você pegou, você tem tempo de mudar os ingredientes caso você ache que o seu panetone ficou muito caro, você tem tempo de pesquisar ingredientes em vários lugares diferentes para ver qual sai mais em conta para você e qual vai ser o lugar onde você vai comprar os seus ingredientes. Você tem bastante tempo para fazer o seu produto da melhor maneira para você. E agora eu vou responder algumas dúvidas que vocês me mandaram lá no meu inbox do Facebook sobre panetones e eu já vou deixar aqui no vídeo respondido, porque aí você não vai ter nenhuma dúvida na hora de fazer os seus panetones para vender, tá bom? Então a primeira dúvida que me mandaram é com quanto tempo de antecedência pode fazer o panetone para vender e qual a validade do panetone. Então vamos lá, o que a gente tem que entender é que os nossos panetones feitos em casa é um produto artesanal e por ser um produto artesanal, geralmente não leva conservantes, o que diminui bastante a validade do nosso panetone. Mesmo assim, o panetone ele é um produto que tem sim uma validade muito boa. A validade do panetone é entre 6 e 7 dias, que te dá um bom tempo para você trabalhar bastante. E eu aconselho que você produza os panetones que você já tem pedidos e não faça um monte de panetone e deixe na sua casa parado, tá bom? A segunda dúvida é como guardar ou armazenar os panetones depois de prontos. Bom, então depois que você fizer o seu panetone, que ele estiver pronto, você tem que esperar ele esfriar completamente, de preferência em cima dessas grades de esfriar bolo. Se você não tem essa grade, não tem problema. O que você pode fazer é colocar em cima da grade do seu fogão, porque aí o seu panetone ele vai esfriar recebendo ventilação por todos os lados e não vai criar nenhuma umidade na parte de baixo. E aí se você consegue fazer isso, fazer com que o seu panetone esfrie sem ele criar nenhuma umidade, você vai aumentar a validade dele, você vai evitar dele mofar, enfim, tem que fazer esse processo, tem que esperar o panetone esfriar completamente, de preferência em cima de uma grade. Depois disso, o que você vai fazer é envolver o seu panetone em plástico filme ou na própria embalagem que você já vai vender ele. O panetone ele não pode ficar aberto em temperatura ambiente, porque senão ele vai ficar seco, vai ficar ressecado, não vai ficar legal. Então você tem que manter ele bem embaladinho. Essa é a melhor forma de você guardar os seus panetones. Terceira dúvida é se pode guardar o panetone na geladeira. Bom, você pode guardar os seus panetones na geladeira, principalmente se você mora em um lugar muito quente. Só que o que eu quero que você entenda é que não tem necessidade de guardar o panetone na geladeira. Ele resiste muito bem fora da geladeira, em temperatura ambiente, desde que ele não esteja em um local muito quente ou com muita umidade. Então ele fica tranquilamente fora da geladeira de 6 a 7 dias se não tiver nenhum conservante na massa, tá bom? Mas se você estiver fazendo aí um panetone trufado, um panetone com recheio, com cobertura, você pode sim levar o seu panetone à geladeira sempre embalado. Ele não pode ficar sem estar embalado na geladeira, porque senão ele vai secar, vai ressecar, não vai ficar legal. A quarta pergunta que eu recebi é se pode congelar a massa do panetone. Não, você não pode congelar a massa crua do panetone, não vai dar certo por causa do fermento. O que você pode fazer é congelar o panetone pronto. Então você pode embalar bem no plástico filme, congelar em um freezer próprio para doces. Não pode ter carne, frango e essas coisas misturado com doce. Então em um freezer que você use só para isso, em um congelador que você use só para isso. E ele pode ser congelado por até 3 meses. Me perguntaram também se pode usar antimofo no panetone. E sim, você pode usar antimofo no panetone. Vai funcionar como uma espécie de conservante e vai elevar a validade do seu panetone por até 30 dias. Então você vai ter um panetone com uma validade de 30 dias fora da geladeira, longe do calor e longe da umidade. Ele vai permanecer perfeito por 30 dias sem nenhum problema. Então se você tem dúvida sobre o antimofo é um produto que você encontra em lojas de confeitaria, em algumas lojas de confeitaria, você também encontra em lojas de panificação e você encontra em grandes centros
industriais. Você encontra com bastante facilidade em grandes centros comerciais, tá bom? É um pozinho branco, é muito fácil de usar. Para cada 1 quilo de farinha de trigo, você vai usar 10 gramas de antimofo. Você vai pegar 10 gramas de antimofo, misturar em 1 quilo de farinha de trigo e fazer a sua receita normalmente. Inclusive, o antimofo você também pode usar em receitas de pães, receitas de bolos e receitas de biscoitos sem nenhum problema. E a última dúvida que me mandaram é se precisa untar a forma do panetone. E não, você não precisa untar a forma do panetone. Aquela forma própria para untar panetone, ela vem daquela forma porque a gente não desenforma o nosso panetone. A gente manda para o nosso cliente daquela forma que sai do forno. Então você não precisa untar, já que você não vai desenformar. Bom, essas foram as dúvidas que me mandaram. Eu espero muito que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês sobre panetones, mas se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui na caixa de comentários, porque vocês sabem que eu respondo todo mundo aqui no canal, tá bom? E para você que me assistiu até aqui, muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por estar gostando dos vídeos. Eu tô fazendo com muito carinho e vocês estão me retribuindo também todo esse carinho e eu fico muito feliz. Eu quero que você tenha um Natal incrível, que você venda muitos panetones aí na sua casa e que você faça uma bela renda extra nesse final de ano. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã.